Boa tarde a todos e todas. Eu sou João Caetano, responsável pela Lavra Editora. Dando sequência às nossas entrevistas sobre literatura, arte e cultura, vamos hoje conversar com o romancista Daniel Lopes Guacaluz. O Daniel é professor, filósofo e romancista. Escreveu, entre outros, os livros, os romances, Fruta, A Delicadeza dos Hipopótamos, No Céu com Diamantes e Homenagem a Troar. Foi também um dos organizadores da coletânea de contos Do Outro Lado da Notícia. E eu vou chamar, então, o Daniel aqui para conversar com a gente. Boa tarde, Daniel. Um abraço, é um prazer conversar com você. Boa tarde, pessoal. O prazer é meu. Espero que a gente tenha uma conversa legal, produtiva, tranquila e alto astral. Ô, Daniel, eu fiz uma rápida apresentação para você, mas conta um pouquinho para a gente quem é o Daniel, a origem, a formação dele. Tá? Conta um pouquinho da sua vida para a gente. Eu sou um cara, assim, bastante comum, né? Eu sou pai do João e da Sofia, gosto de planta, bicho, gente, né? Tenho 3 cachorros, a Nina, a Dara, o Bruxo. Cultivo um jardim na escola onde trabalho. Sou de ascendência mineira, né? Meus pais e minha mãe são mineiros. E desde que me entendo por gente, assim, que dominei esse código que é a palavra, né? Tenho tido a escrita como companheira. A escrita e a leitura. Ultimamente, durante muito tempo, eu li muito mais do que escrevi. Ultimamente, eu tenho escrito um pouco mais do que leio, sabe? Acho que isso é importante também, né? A gente precisa dos anos de formação, mas precisa de num certo momento da vida, não deixar que o peso da nossa formação cultural se transforme numa potência assim castradora, uma potência castradora da nossa própria criatividade. Então, chega uma hora que a gente precisa dar o tom da flauta que a gente é no mundo, né? E aí, nessa hora, a gente está sozinho, né? Longe dos outros autores, dos conceitos, de tudo. Enfim, é isso. Daniel, você já estava avançando um pouco nesse tema, daí eu vou então aproveitar. Por que é que você escreve? Qual é hoje o sentido de se escrever romance, numa sociedade que o nível de leitura é cada vez menor, e as pessoas fogem assim de textos mais longos, mais densos, como é um romance que exige do leitor um mergulho. Qual é o sentido de escrever nos dias de hoje? A literatura é sempre enfrentamento, né? O romance ainda mais. Mas eu penso assim, é uma questão do ser, sabe? A rosa, ela não pode ser outra coisa, ela é rosa. Independente de se as pessoas cheirem, sintam o perfume dela, se a achem bonita ou não, ela será sempre uma rosa, né? E o sol, ele nasce todo dia quando a maioria das pessoas ainda está dormindo. Quer dizer, quando o público ainda não está presente. Se o sol fosse esperto, nasceria um pouco mais tarde, lá para as 9h30, 10 horas. Mas, enfim, a gente não pode fugir daquilo que é, né? E o sentido, acho que é como tudo na vida. A gente que constrói. A gente que constrói o sentido, não há um sentido a priori. Para mim, também, tem uma questão terapêutica. Para mim, a escrita é um modo de me livrar de pressões interiores muito fortes que eu tenho, sabe? E angústias, quando a coisa está insuportável, em tempo de explodir, que nem um grito adiantaria, quando eu estou assim, com vontade de dar uma bufetada na minha própria cara, e eu sento e escrevo. E eu tenho vontade de me dar essa bufetada todo dia, quase, né? Então, aí eu sento e escrevo. E eu acho que a gente escreve, sabe? O escritor, ele vai escrever, independente de qualquer coisa. Como Emily Dickinson, né, que escrevia para ela mesma, como as irmãs Brontë, que numa época em que a mulher era castrada de todas as formas, escreveram seus romances, conseguiram publicar sob pseudônimo. Mas o escritor, ele não tem, eu acho que ele não tem opção. Ou se é escritor ou não se é, sabe? E o renunciar, claro que houve casos na história, como Rimbaud, por exemplo, que renunciou à escrita.
o outro autor também que eu gosto muito, romancista, o Juan Rulfo, que ele deixou de escrever também. O Rulfo ainda ficou muito depressivo, né? Ele dizia que cortaram as asas dele, e ele não dizia quem cortou essas asas, né? E o Rimbaud também teve um destino trágico, né? Porque aí ele foi se tornar traficante de armas na África, perdeu a perna. Quer dizer, o destino cobra um preço quando você não segue seu dom. Eu acho que é questão de chamado, sabe? Do mistério mesmo. No meu caso, pelo menos é. Uhum. Ô, Daniel, você está com um romance novo aí, pronto para ser lançado, vai ser lançado pela Lavra, Os Gerais. Estamos aí, acho que vem uma surpresa muito boa aí. Fala um pouco dos Gerais para a gente, conta em linhas gerais, sem querer fazer trocadilho, o que é os Gerais. O título já dá um pouco a ideia do que é, né? Esses Gerais, com E mesmo, né? A grafia mais arcaica do estado de Minas Gerais. E como eu disse, eu tenho ascendência mineira, a família inteira mineira, e o ninho faz o pássaro. Então, é uma tentativa de eu me entender com Minas, um lugar que eu gosto muito, sabe? Das montanhas, do morro, das paisagens, que me traz. Até uma frase que está escrita no livro, né? Que Minas é um grande estado de espírito. Então, acho que é esse estado de espírito mesmo. E logo que eu me separei, no final de 2018, eu fui para Minas e fiquei uns tempos sozinho lá, subi uma montanha, fiquei uns dias por lá, bem, bem sozinho mesmo, e andando na cidade, pelas cidadezinhas ali do sul, da Serra da Mantiqueira, que é linda também, né? Conversando com o povo, tomando café. E de repente, como é o processo de escrita para mim, né? Começaram os fantasmas, sabe? Esse mistério, eu não sei se é fantasma, eu não sei se é o inconsciente, não sei se é algo que eu repreendi, que eu vi na infância, também não importa. Mas começa a voz, a história começa a se formar aos poucos, sabe? E essa história veio me dizendo dali, que ela se passaria ali, brotou da terra mesmo, né? Do meu encontro com aquele lugar que, de alguma forma, eu pertenço e que está na minha formação também, né? Por meio da família, da cultura, do sotaque dos meus familiares, da música do Clube da Esquina, que é a música que são os músicos e compositores que me formaram assim, quanto ser humano, que me ensinaram a sentir, que me ensinaram a dar nome às coisas. Eu não sei se eu comecei a sentir a partir das canções, ou se as canções deram nome a algo que eu já sentia, né, do Clube da Esquina. Então, com esse envolvimento com Minas, assim, e começou a me surgir uma história muito densa que se passava numa fazenda, sabe, aquelas fazendas bem arcaicas do sul de Minas, decadente, e aí foi se formando, né, o bebê foi crescendo, o processo de gestação foi crescendo, até que eu comecei a escrever. Antes, só para mais um pouquinho, antes ainda eu tava meio assim com essa coisa de escrever, dessa coisa, até da pergunta que você fez, né, mas escrever para quê, para quem, né, um romance, num país onde ninguém lê, e aquela coisa do escritor ficar como se fosse, não é orgulho, mas dignidade, sabe? Você implorar para ser lido, para ser publicado, para, sei lá, chegar nas pessoas, né? A gente já é um trabalho tão duro da escrita, porque é um trabalho também, né? Já é um enfrentamento tão grande, um mergulho tão profundo nos seus demônios, um mergulho tão profundo em você mesmo que você sai de você. Depois de toda essa solidão, que é um trabalho da solidão, a escrita, uma arte da solidão, você tem que sair para o povo, né, para chegar nas pessoas, pôr o livro embaixo do braço. E essa parte, eu não me sinto muito confortável, sabe? Eu faço tudo, o artista, como disse o Milton mesmo, né? O artista tem de ir onde o povo está. Mas eu tenho um pouquinho de dificuldade, então eu me perguntei isso. Mas a história era tão densa e a pressão interna para que eu sentasse e escrevesse, colocasse ela no papel, né? Parasse na frente do computador uma quantidade de horas por dia, que eu fui lá e escrevi. E depois aí eu deixei quase 2 anos na gaveta, até que eu te procurei. Aí foi legal, porque eu vi, você estava com a editora também, né? Já sabia. E a gente é amigo, né? Então não precisou aquela coisa de ficar mandando os originais e tal, sem saber se vai ser lido ou não, sabe? Que deve cair por uma pilha de outros montes originais lá. Enfim, e aí deu tudo certo. Eu acredito que há forças maiores.
operando. Quando a gente faz as coisas que não é em prol do ego, mas como uma mãe que cozinha para os filhos, sabe? Para distribuir para as pessoas. Aí as coisas vão dando certo, eu acho. Ô Daniel, já que você está falando dos gerais, faz um pequeno favor para nós. Leia um pequeno trecho do livro aí para estimular assim o pessoal para assim que ele sair para o pessoal ler o livro todo, né? Que não. Tá, bora lá. Vou ler o primeiro parágrafo, né, do primeiro capítulo. Então, as palavras que abrem o livro. Ela tinha os cabelos raspados e as asas tatuadas nas costas, muito mais que questão estética, pareciam uma reminiscência do céu. Quem olhasse uma única vez perceberia que ela não era daqui. Não digo dessa cidade, entre montanhas e vales, que bem poderia ser uma dessas cidades do sul de Minas, com nome de mulher, Cristina Virgínia Cruzilha. Dizendo que não era daqui, quero dizer que ela não era deste mundo. Tinha um quê de anjo, de onça machucada, de touro ajoelhando, de passarinho molhado, sol perdido do bando. Havia anos que partira para as capitais com o intuito de cantar. Passou por Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Florianópolis. Cantava músicas aqui da terra onde nasceu, que é o mesmo que cantar canções universais. O lugar da nossa infância é um símbolo do mundo. Também cantava jazz, bolero, coisas suas. Quando cantava, sentia-se. Estava para o que era, ficava orada. A boca gritava uma corrente elétrica cheia de raiva, amor, ternura, delicadeza, fúria, ódio, flor, força, desespero. A garganta era muito mais passagem que porto. Não ligava para a parte técnica, embora ela estivesse lá. E sorria quando alcançava as notas mais difíceis, untando-as de sentimento. Considerava aquilo um desafio diante de toda a raça humana. O segredo era respirar com o coração. O bem-te-vi não lê partitura e, no entanto, entoa muito bem o seu refrão. Era gente, bicho triste, anjo, mistura de touro e beija-flor, energia iluminada. Isso aqui sim. Quando fechava a boca, no entanto, não tinha lugar no mundo, não cabia na vida. Brincadeira de criança. Era como se a vida fosse uma cavidade redonda e ela um pino quadrado. É isso, né? As primeiras palavras que abrem os gerais. Pois é um livro. Ele é. O que é que ele marca assim, de diferença entre os livros anteriores, ô Daniel? Pensa numa pergunta difícil, hein? Eu acho assim que muito mais do que ruptura, e isso é uma coisa que eu já tenho percebido no que escrevo também, é uma continuidade. Eu acho que a vida inteira eu escrevi um livro só, que acompanha esse cara que foi um adolescente que escrevia, que foi um jovem que escrevia, que é um adulto que escreve, que vai ser um velho que provavelmente vai escrever. Então, eu acho que é uma continuidade das coisas que eu já escrevia, né? Mas fiel a esse momento, não a esse presente agora, porque já é um outro, né? Mas aquele presente que eu vivi. Então, é muito mais uma continuidade. Tanto que agora eu estou partindo assim para uma coisa já de nem tentar dar a forma de romance para as coisas que eu escrevo. Meio parecido com o livro do Desassossego do Pessoa, sabe? Porque eu acho que é tudo, a forma, ela tá lá, tudo brotou de mim. Então tudo tem a coerência de ter tido a mesma origem, né? Ou de ter tido a mesma passagem, porque eu creio que nem eu sou origem, eu sou mais passagem, como eu falei também da arte da cantora aqui, né? No início do livro. Você estava contando de Minas e tal. Quais são, deixa eu perguntar para você, quais são os autores que o influenciam? Por exemplo, Guimarães, entre os mineiros, Altran Dourado, qual é o autor assim que você, não só de Minas, mas os autores assim que você sabe que tem influência sobre você? Acho que foi esta semana, eu ainda estava conversando em casa, ele estava falando assim, alguns autores que eu volto sempre, né? Eu leio todo ano, eu sempre leio alguma coisa do Osman Lins, que é a minha grande referência, e de mineiros, o Altran Dourado, que eu gosto muito da linguagem, da ideia dele de concepção de romance, do simbolismo todo que tem. Para você, quais são os autores assim que te influenciam? Bom, ultimamente, assim, eu tenho me dedicado mais aos grandes clássicos, assim, das religiões universais, né? Principalmente aos poetas da China, o Lao Tse e o Chuang-Tzu. Mas que eu volto e releio sempre o Tao Te Ching, né? E havia de Chuang-Tzu,
foi traduzido pelo Thomas Merton. Mas de romancistas, em primeiro lugar, o João Guimarães Rosa, né? O Grande Sertão Veredas, que eu acho que é, talvez, é um livro que não deve nada para a cultura universal, sabe? Nem para Quixote, nem para Shakespeare, nem para nenhum desses outros autores assim mais insensados do mundo inteiro. Mas também eu gosto muito do José Lins do Rego, sabe? Aquela coisa do interior do Nordeste, de um mundo em decadência, das tradições. E gosto das Irmãs Brontë, principalmente da Emily Brontë. O Morro dos Ventos Uivantes foi assim uma descoberta quando eu li pela primeira vez e reli várias vezes ao longo da vida. Gosto do Dostoiévski também, li Crime e Castigo, li vários, né, do Dostoiévski. Li Crime e Castigo, os Karamazov, os Demônios. Eu estava até lendo outro dia ainda. E gosto muito dos autores norte. É uma vasta, assim, um vasto leque de influências. Os autores norte-americanos, o Hemingway, o Fitzgerald, os Beats, né, que me... Faulkner também, principalmente o Enquanto Agonizo, né, e o Som e a Fúria. Por tudo, pela linguagem, mas o Enquanto Agonizo eu acho que é o melhor, mais pungente de todos. Assim, Faulkner também me influenciou muito, mas... E daqueles que formaram, principalmente o Kerouac, assim, da juventude. E também os livros infantis, né? Que é estranho. Eu agora, na porta chegando ali onde Drummond diz que os ombros suportam o mundo, pouco importa, vem a velhice, os ombros suportam o mundo e ele não pesa mais do que uma criança. Estou mais ou menos nessa idade que o Drummond tinha quando escreveu, aí na casa dos 40. Mas eu tenho voltado também aos livros infantis, sabe? Menino do Dedo Verde, O Pequeno Príncipe. Esses aí eu sempre li também. O Pequeno Príncipe, né? Meu Pé de Laranja Lima, Alice no País das Maravilhas, que esse eu já acho um pouco que nem é infantil. Mas esses livros todos aí. Ô, Daniel, o João Simões está perguntando qual o livro do Hemingway que é o que você mais te inspira, o que você mais aprecia? Bom, eu prefiro o Hemingway ainda nos contos, né? Contos como Os Assassinos, que são perfeitos, assim. Mas é o Velho e o Mar mesmo, né? O que eu li mais vezes também, que eu acho uma parábola perfeita, assim, da condição humana, né? Todo o nosso esforço, a luta, aquela questão de dar um sentido, de fazer alguma coisa com a vida, de trabalhar com a natureza, né? Do homem que se faz por meio do trabalho também, e que no final das contas chega à praia morto, mas com a carcaça, né? Não com o peixe. É meio pessimista, e eu tenho essas oscilações também, mas mais de todos, O Velho e o Mar mesmo. Embora eu tenha lido, porque o primeiro livro foi O Sol Também Se Levanta. Gostei também daquela coisa, né, da bebedeira, lá na Espanha, festa, aquele amor impossível de se realizar, porque o cara, por conta do ferimento de guerra, é impotente, né, e a mulher que ele ama, os dois se amam e não podem ficar juntos, né. É um livraço também, né. Mas O Velho e o Mar é o meu preferido. Por conta, principalmente disso, né, da parábola. Eu acho que é uma parábola que está, assim, no mesmo nível das parábolas de Jesus no Evangelho, sabe? Parábola muito profunda. E assim, dos autores de agora, dos nossos pares, assim, o que é que te chama a atenção? Eu sei que tem muitos, chato isso, às vezes você fala e esquece outros, né? Os amigos ficam bravos, né? Bom, tem o Escobar, Flanelas, né? Você, o Fernando Rocha, tem a Márcia Barbieri, tem... Deixa eu pensar aqui mais quem. De romance você fala ou pode ser no geral? Assim, não, literatura? Pode ser geral. Bom, tem o Akira, que eu acho o maior poeta vivo brasileiro, né? A Rosinha, o pessoal todo da Casa Amarela, que é quem eu estou assim, mais próximo. O Carlos Lavissara na literatura infantil. Tem o nosso querido Mário Neves, que é assim, uma outra coisa, né? Eu gosto muito do jeito que ele escreve, porque é uma coisa toda ingênua, delicada, folhetinesca, nesse tempo cruel. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de romances como Amor de Perdição, Amor de Salvação, de romances do José de Alencar, essa coisa. Há em mim, costumo dizer que há em mim uma virgenzinha romântica que ainda sonha. Tem o perverso também, o depravado, Marquês de Sade, e aquela virgenzinha que ainda sonha assistindo a sessão da tarde, convive no mesmo corpo, né? Difícil a gente ser a gente mesmo muitas vezes. Sei.
Você é filósofo de formação, como é que fica essa relação filosofia-literatura? A gente tem um caso, talvez assim, mais emblemático, assim, os dois mais emblemáticos são os franceses, o Sartre e o Camus, né? E como é que é para Uhum. você essa questão filosofia e literatura? Como é que se dá isso? Elas se juntam, se completam ou se separam? Eu acho que tudo, assim, a arte, a espiritualidade, a literatura, a filosofia, tudo parte do mesmo lugar, que é a indagação humana, né, sobre sua origem, sobre o seu sentido, sobre a vida, né? O que é isso que acaba esses mesmos dramas de amor, encontros e desencontros? E eu estou vendo bem isso agora na minha filha que está com 19 anos, no outro que está com 13. O que é isso, né? O que é isso a vida? O que é isso ser humano, estar vivo? Eu acho que a literatura e a filosofia, elas têm as mesmas bases, é essa indagação sobre o que é ser humano, sobre o mundo, sobre a mortalidade, a vida. E nesse sentido, eu acho que as coisas se complementam, porque eu me revolto um pouco, embora eu gosto muito de escritores, dos filósofos, o que mais me encanta, ele é filósofo e poeta, que é o Nietzsche, ou Cioran, esses poetas assim que tem, esses filósofos que têm um trato com a linguagem. E o que é que, por que o romance, assim, eu acho? E nesse aí, na via inversa, a gente pode pôr o Dostoiévski, que lá na Rússia, ele é tido também como filósofo, né? O Tolstói, essa grande tradição do romance russo do século XIX, são romances filosóficos também, né? São. O Homem Sem Qualidades, já na Alemanha e tal. Mas, enfim, eu acho que o romance ele tem essa coisa de colocar os conceitos em movimento. Ele aproxima a filosofia da vida, né, da ação, do acontecer da vida ali mesmo. E nesse sentido, o romance também é um que, por ser o gênero mais amorfo, que mais abranda outros gêneros literários e até o ensaio e a filosofia, ele consegue colocar a coisa mais cotidiana e mais banal. Até o Valéry dizia, né, ele se dedicava ao poema ou a textos mais curtos, porque ele não se imaginava escrevendo uma idiotice, uma banalidade como a baronesa saiu às 5 horas da tarde. Mas isso cabe no romance, e tem que ter a coisa mais cotidiana e assim, não transcendental da vida, e os momentos mais transcendentais de reflexão, de importância de nascimento de um filho, de morte de alguém que se ama, dos acontecimentos históricos. Então, o romance, para mim, ele abarca bastante isso. Mas, como eu falei para você, né? Eu não estou mais conseguindo nem dar forma de romance, assim. São coisas que eu tenho escrito e jogado nas redes sociais o tempo inteiro, assim, conforme vem vindo. E às vezes vem uma reflexão, um poema, um conto, uma crônica, volta a um tema que já foi tratado de uma forma, de outro jeito, assim. Essa grande, porque a literatura é se proliferar também, né? Não acaba nunca. Quanto mais você tira, mais vai brotando, vai brotando. Ô, Daniel, nós estamos falando já abordando o romance. O romance você até uma vez definiu como uma corrida de longo percurso, que é uma corrida de longo percurso, eu até acho cheio de obstáculos, né? Como é que você vence, como é que você faz para vencer esse longo percurso? Como é que você procede assim, olha, surgiu uma ideia, eu vou escrever um romance. Como é que você é daquele tipo que planeja muito, você é metódico, escreve todos os dias. Como é que é o seu processo aí de escrita? Então, mesmo quando eu não estou escrevendo um romance assim, eu escrevo quase todos os dias. O dia que eu não consigo escrever parece o dia que eu não cago. Não aliviei, sabe? Mas o processo do romance, né? Foi o conto, o romance e o poema. O Walter Pater dizia que, embora o poema fosse a arte mais profunda, das artes literárias a mais profunda, o romance era mais difícil na sua construção. O crítico inglês, né? E eu tendo a concordar com isso e explico por quê. Porque o poema, no poema, tanto no poema quanto no conto, você escreve com entusiasmo do início. E todo início, todo começo é belo. Vamos comparar, por exemplo, o começo de uma relação amorosa. Quer dizer, você escreve com aquela magia do início, né? E coloca tudo ali. Enquanto que o poema, o conto, eles são a paixão, o romance é o amor, o casamento de longo prazo, sabe? Que vem aquela coisa toda e quente,
depois vai esfriando, ficando morna, e esquenta de novo, e você escreve, e tenta de novo, e continua, as palavras voltam a brilhar, ela tem altos e baixos, né? Tem o trivial, mas também tem o absolutamente outro, transcendental. E, assim, eu sou um cara, até por conta dessa tendência, dessa tendência espiritual ligada à China antiga, ao taoísmo, eu sou contra planejar muito, sabe? Eu acredito no instante já, no habitar o presente, nem no futuro, nem no passado, o agora, né? Estar no agora. Entendo. Procurar me esvaziar, eu vou ver a ação pela inação. Embora eu esteja ali, né? Não é o ego que está tentando escrever, mas alguma coisa que é maior que eu. E nesse sentido, qual que é o meu trabalho que eu faço? É como a da meditação, né? A gente nunca sabe se vai chegar a alguma iluminação ou não, mas todo dia o monge se senta para meditar. Eu todo dia, quando estou escrevendo um romance, eu sento na frente do computador. E, claro, forma-se alguma coisa já desde o começo lá, tem dentro de mim, né? Mas eu sigo e deixo que a história me use para se contar, sabe? Eu me torno mais um instrumento para que essa história se conte, né? Queria um dia conseguir apagar meu ego de tal forma, eu já faço isso com os textos pequenos que eu escrevo, né? Jogo no Facebook, quem quiser compartilhar, colocar como seu, não tem problema. Mas que eu conseguisse mais nem assinar, sabe? Jogar para o mundo e me colocar como só mais um instrumento mesmo disso que você pode chamar maior, né? Que você pode chamar de humanidade, da própria literatura, da arte, de Deus, de alguma coisa que não seja só eu, porque eu sou muito pequenininho, sabe? Muito, muito mesquinho ainda. Bom, então vamos aproveitar. Leia para a gente mais um trecho do Gerais. Peraí, deixa eu caçar aqui. O pessoal tem uma ideia aí do que é que vem. Então, né? Tem uma idiosincrasia. Você perguntou aquela hora do que havia de diferente dos Gerais para os outros livros. Talvez uma coisa que brotou nos Gerais de uma forma bem diferente assim foi o narrador, que o narrador é um feto abortado. A gente já teve tudo que é tipo de narrador aí, né, na literatura. Já teve a morte narrando, já teve o defunto autor defunto autor, né, que são coisas diferentes. Mas aí eu coloquei essa ideia de um feto, do não nascido contando uma história, né? Alguém que olha o mundo de fora, que não teve a oportunidade de fazer parte da realidade, sabe? Tá sempre ali no quase, no instante, e não chega ao planeta como um astronauta que tivesse sido condenado a ficar em órbita. E aí aqui eu falo um pouco dele, ele se apresentando, né, o terceiro capítulo. Mas que falta de educação a minha. Fico aqui tagarelando, falando da vida dos outros e nem me apresento. Não me queira mal, não me queira bem, não me queira. Sou dessa família. Eu seria o primeiro de 3 homens chamados Jaime. No entanto, não cheguei a nascer. A pequena Blanca, pobrecita, tão delicada, interrompeu, não se sabe se consciente ou inconscientemente, a gravidez e não pude nascer. Feito astronauta em espaçonave quebrada, fiquei em órbita, rondando o invisível mundo. Por um lado, não tenho corpo, não estou contido entre chapéus e botas. Por outro, estou sempre no presente e vejo o drama humano se desenrolar com um sorriso nos lábios. Para passar o tempo, que em verdade não existe, observo e conto. Não sou um sábio, sou antes um fofoqueiro de janela. Eu vi quando Catarina cortou um pedaço da corda de varal, amarrou no pescoço e se enforcou lá no quarto. No último momento, ela tentou em vão desistir, arranhou o pescoço inteiro. De nada adiantou. O diabo puxava forte o laço. A corda, ainda que barata, era de boa qualidade. Quando morreu, seu pescoço deu um estalo estranho, como um graveto quebrando. Ela bateu as pernas, feito uma galinha velha. Assim como Alma, eu vi os dois na canoa naquele dia. Eu vi o menino Jaime, no ventre da mãe, descobrir o segredo e emudecer. Foi um anjo vestido de placenta quem contou, e o coraçãozinho dele, coitado, tão sensível, recolheu-se. Eu vi seu Álvaro, aliado, vender aos poucos a fazenda, desfazer-se das terras. Talvez não tivesse fibra para o trabalho, talvez também soubesse. Eu vi Dom Paco morrer aos poucos. Vi minha mãe menina apodrecer nas mãos abençoadas de Dom Paco Lopes Guacaluz. Ela só tinha 12 anos quando casou, e feito fruto bicado por pássaro antes de amadurecer, apodreceu. Costumes do tempo. Hoje seria inadmissível. Eu vi a cidade, o estado, o país e o mundo. Vi guerras e procissões de paz. Vi um menino dizer não e parar uma fileira de tanques em Pequim. Muros caindo, chacinas e tsunamis. Aviões chocando contra edifícios. Vi tudo ao mesmo tempo. Seu Dé de cabelos pretos e brancos, moço e velho.
Vi a igreja no alto do morro e milhares de trens chegando e partindo. Eu vi os cães vadios, que são sempre os mesmos, ainda que sejam outros, fitarem os invisíveis a tarde inteira. Eu vi a casa envelhecer, vi o capim crescer, vi o lago e o curral. Vi a árvore, um pinheiro brasileiro, crescer ano após ano, dentro da casa abandonada de Titia e Tilu. A árvore de um tempo morto. Ficaram as telhas. Galhos como se fosse fruto de um tempo morto, ficaram as telhas. Nenhuma tempestade, nem o mais forte dos vendavais foram capazes de arrancar dos galhos as telhas de barro. Eu sou pior que bastardo, sou o não nascido, o abortado. Esse aí é o terceiro capítulo, né? Pois é, acho que é um romance que vai dar o que falar, né? Acho que você estará na sua melhor forma nesse trabalho aí, eu acredito. Ah, que bom, né, João? Vamos. Tenho medo de acontecer assim comigo, de acontecer comigo como aconteceu no Hemingway, né? Que teve Hemingway e Fitzgerald, né? Esses grandes escritores norte-americanos da década de 20, que tiveram um ápice muito jovens e depois caíram no desespero de não conseguir mais escrever algo que lhes desse assim a grata satisfação de fazer um texto, transformar em palavra aquilo que era sonho e forme dentro deles ainda. Né? Que bom que está indo. E tomara que chegue às pessoas, né? Como eu falei lá, na comparação com a minha mãe que gosta muito de cozinhar, quem escreve quer ser lido, né? E quando não aparece ninguém, não há leitores, é como se você fizesse um banquete e ficasse todo mundo lá, né? Não aparece ninguém, não aparecesse ninguém para comer. Então é meio triste, mas a gente sobrevive a tudo, né? Se adapta. Já que você está falando dessa questão do escritor querer ser lido, e é uma das grandes dificuldades a gente apresentar trabalho, divulgar, há todos os círculos aí que se fecham e não abrem espaço assim para outros autores, para literatura, boa parte da literatura, né? Queria então entrar num outro tema aí com você. Sua avaliação, concursos literários, as políticas oficiais em relação à literatura no Brasil e essa questão, aproveitando que são todos temas correlatos, essa ideia aí do Paulo Guedes da taxação dos livros. Dá para a gente ajunta tudo isso aí e responde essas coisas em bloco que tem mais ou menos uma certa correlação. Vamos ver se eu consigo, né, João? Primeiro, a taxação dos livros, eu acho que eu nunca imaginei absurdo maior, né? Já era sucateada a cultura, eu já achava uma coisa, como você falou, né? Fechada para alguns poucos que tinham os contatos certos e etc. Mas se a gente ficar falando isso, se torna coisa de ressentido, né? Então é bem legal separar uma coisa é a literatura, a arte de escrever, isso que eu falei para você, né? Que é essa necessidade que eu tenho diária do produto livro, que é algo voltado para a indústria cultural, que obedece a certos padrões, etc. e tal, né? E até muitos livros que eu li parecem tudo o mesmo livro, sabe? Fala-se demais. Há uma tagarelice também, de certa forma, dos escritores. A gente vê mais isso ainda na live, né? Desde que eu sou adolescente, a gente está se discutindo coisas ainda como se, por exemplo, há uma literatura feminina, sim ou não, etc. e tal, sabe? Acho que são sempre os mesmos temas, uma tagarelice, e as pessoas não estão dando espaço para elas mesmas silenciar, para que brote um dizer novo, algo que seja genuíno. Há uma vontade de uma certa fama, de ser conhecido, de etc. e coisas, mas não de um dizer, sabe? Dessa descoberta espiritual. Espiritual não fala do sentido religioso, sabe? Mas no sentido de indagar sobre o que é ser humano, dos escritores. E agora, voltando para essa política aí do Paulo Guedes, né? E depois eu vou voltar, porque eu acho o maior absurdo de todos os tempos, né? Em vez de taxar as grandes fortunas, em vez de procurar aí, né? Eles emprestam dinheiro para os bancos, que não, o dinheiro do governo, que é nosso mesmo, através dos impostos, para o banco emprestar juros para as empresas que estão com problemas, pequenas empresas, né? Que também não chega às pequenas empresas, agora na pandemia, e lucrar mais em cima disso. Quer dizer, é absurdo em cima de absurdo. E aí vai estar num país que se lê tão pouco, onde se ganha mal e o livro já não é tão barato, vai taxar os livros ainda, cara. Quer dizer, é uma condenação à estupidez que esse governo é mesmo contra qualquer forma de pensamento, de conhecimento, de indagação humana. Horror, né? Não dá para dizer de outra forma. Por outro lado,
voltando àquilo, a coisa da concursos, a indústria cultural, etc. e tal. Bom, eu já nem participo mais assim desses concursos, sabe? Não quer dizer que eu não tenha participado, participei. Quem não precisaria, por exemplo, de 100 mil reais, né? Todos nós precisamos, né? Tenho dívidas, tenho filhos que precisam ser educados e tal. Mas já não estou procurando ficar cada vez mais alheio a isso, né? Não, acho que os que ganham, alguns eu li, outros não. Tem seu mérito, mas, sei lá, não confio nem nas pessoas que julgam. Será que eles leem com a maratona, um montoeiro de livros que todos leem mesmo, né? Eu acho que sei lá, competição também, de ser um concurso. Eu entendo com uma coisa para se divertir, não é um jogo de futebol escrever, sabe? Acho que fala de outro lugar, não é uma corrida. A competição é para cavalos, para esportistas, não para escritores, né? E eu tenho certeza que eu, quando escrevo, estou dando tudo que eu tenho e que eu não tenho, sabe? É impossível escrever. Não é o possível, eu estou escrevendo um impossível, porque é praticamente impossível, e essa angústia de escrever também, de tentar escrever e dar a forma informe, é quase como um milagre, você fazer alguma coisa do que é nada, do que não existe. Mas a arte é resistência, você entendeu? No que é que eu acredito, de certa forma? Acredito nisso que a gente está fazendo aqui, no sarau da Casa Amarela, que o Akira também... Parece que as bolsas são para burocratas e não para artistas. O Akira não conseguiu as bolsas lá para a Casa Amarela. E que é maior fomentador de cultura aqui na nossa região, no São Miguel e Itaim, do que o Akira, né? Desde os tempos do MPA, nunca conseguiu. Fomos nós mesmo que juntamos e fizemos, sabe? Então é muito cheio de 1000 coisas, 1000 documentos, sabe? Nunca consegui nem mandar os documentos certos, porque eu sou meio atrapalhado com essa parte burocrata. Então, às vezes parece que premia-se os burocratas e não os artistas. Enfim... Mas eu creio na resistência. A arte também é resistência ao instituído, ao que está aí, sabe? E a gente vê os movimentos, né? Que, como tudo, tem um lado bom e um lado ruim, né? O movimento das minorias crescendo a partir dos saraus, né? Da literatura negra, né? Colocando a questão negra, preta, da literatura LGBT, das minorias, e cada vez se escrevendo mais, claro. Muita coisa não tem aquela coisa, aquela qualidade, não digo qualidade estética, mas qualidade patética, de patos mesmo, sabe? De paixão, de transcender o mero panfleto, o mero dizer e transformar a palavra numa outra coisa. Transformar a própria... Eu costumo dizer que existe um bolo, né? E a palavra é uma forma para esse bolo, mas você tem que transformar a própria forma em bolo. E muito das coisas que a gente vê no sarau ainda não ganhar essa dimensão de profundidade, mas está se fazendo, né? E com o tempo, isso cada vez se ramificando mais, vai chegar, e tudo é o tempo, né? A gente talvez esteja escrevendo agora, o grande autor, né, esteja escrevendo agora, mas vai chegar nas pessoas, né? Quanto mais se espalha, mais as pessoas escrevem, mais chega e abre um espaço de formação de leitores também, né? Então eu gosto do sarau, não vou a muito assim, porque eu tenho minhas limitações também, sabe? De estar em lugar que tem muita gente, de não conseguir ficar, e trabalho em escola, hein? É difícil. Mas enfim, me dá uns pânicos assim quando tá muito, eu me sinto oprimido quando tem muita gente e tal. E por outro lado, esse é um lado que eu já tive pensando outro dia, até bom também, sabe? De que não está em grandes editoras, não ganhar concurso, não está em nada disso. Pelo menos eu continuo aqui escrevendo, sabe? Que é o meu trabalho que eu gosto de escrever. E não... E nada contra quem faz isso, né? Como eu falei, como disse o Milton, todo artista tem que ir onde o povo está. Mas para mim é difícil demais, cara. Eu sofro quando... No lançamento do meu próprio livro, assim, eu me sinto, sei lá, como se não coubesse mesmo, sabe? E eu adoro que as pessoas estão lá, eu agradeço muito todo mundo que me lê, mas é uma coisa muito difícil para mim. Mas enfim, né, quando a gente está entrando nisso, assim. A questão do escritor é basicamente escrever, né? O resto são praticamente assim, concessões que você tem que fazer para que o livro chegue às pessoas, né? Que o correto seria o seguinte, né? Você escreveu e ali termina um pouco a sua história, e você pode, eventualmente, enquanto cara que pensa o mundo, essas coisas, se manifestar e tal, mas
essa obrigação de estar indo, de estar nas coisas, isso acaba sendo um pouco desgastante e tira muito tempo de leitura e da escrita mesmo, não é? E acho que aí você perde, por exemplo, que ao mesmo tempo que o cara seja o sapo, ele seja também a serpente. Porque duas coisas completamente diferentes nesse sentido, sabe? Ao mesmo tempo que o escritor ele precisa da solidão, do silêncio, da introspecção, de estar no seu cantinho lá mesmo, né? Para ler, para meditar, para escrever, para sentir o mundo, para se deixar, para se apagar mesmo e se tornar passagem dessas vozes que o invadem. Por outro lado, também exige-se que ele seja um cara comunicativo, que consiga fazer piada, ser um showman, estar nos lugares, nas feiras literárias daqui e dali, fazendo... E eu acho que muitas vezes, assim, agindo uma coisa que me dói demais, assim, eu não consigo fazer, agindo de um modo interessado, sabe? Eu acho que quando a gente vai numa dessas feiras, assim, fica todo mundo com seu livrinho embaixo do braço, querendo mostrar, aparecer de toda forma. Cara, não consigo. Não é para mim. Nada contra quem faz também. Eu acho que tem que fazer. Eu acho bonito as pessoas que conseguem fazer, mas para mim não dá, sabe? Eu prefiro... E aí, às vezes, não. E aí tem aquele lado ruim, né? Que não chega às pessoas como a gente gostaria, né? Mas, enfim. Tá no mundo, né? Tá no mundo. E eu acho que tem que chegar onde tiver de chegar uma hora. A Cássia Cardoso está perguntando assim, sua opinião sobre os coletivos literários. Olha, eu não sei muito bem como funciona, né? Então, eu não tenho opinião. Assim, coletivos como para escrever junto, ou para se publicar, para tornar as coisas públicas, etc. e tal. Aí se for a coisa de escrever junto, eu acho que a escrita assim, não tem muita regra, né? Em arte. E a gente vivendo aí nessa época de redes sociais, pós-modernidade, crise do sujeito, etc. e tal, tudo é válido. Para mim, eu não consigo muito, sabe? Escrever com outras pessoas. Até escrevi alguns textos com o Fernando Rocha e tal, quando eu era casado com a Márcia Barbieri também, a gente escreveu algumas coisas. Mas eu não consigo. As pessoas se unirem em grupos para divulgar o seu trabalho, assim mesmo, fazer um marketing ela pergunta nesse sentido, de divulgar e tal. A gente que está assim, fora do mainstream, né, das grandes editoras, que paga lá o melhor lugar para ser colocado o livro na livraria, etc. e tal, tem mais é que se unir mesmo, né? Tem que usar de todas as armas que tem à disposição para que nosso trabalho chegue às pessoas, né? Então, eu acho válido, dou o maior apoio, sou a favor. Bom, deixa eu te fazer uma outra pergunta, então. O Brasil, o mundo, hoje está vivendo um momento assim muito polarizado e nos últimos tempos houve um conflito assim, muito grande, inclusive entre poetas, escritores, romancistas, alguns assim que estão apoiando o lado de lá, né? Qual é a sua visão dessa questão assim, o autor e a posição dele, ele enquanto cidadão e ele enquanto autor? Você consegue fazer essa separação? Eu pergunto isso porque eu tenho uma grande dificuldade de separar as pessoas do que elas pensam, né? Eu não consigo ser amigo assim, temos ideias políticas totalmente diferentes, mas somos amigos. Eu, no máximo, me disponho, às vezes, a uma convivência fraterna, sim, um pouco civilizada, mas eu dificilmente consigo falar, é meu amigo, né? E com autores mesmo, acho que a gente tem um caso emblemático do francês lá, o Céline, né? Que escreveu um livro, quando ele surgiu, foi saudado como a grande mudança, isso foi na década de 30 na literatura francesa, o Viagem ao Fundo da Noite, acho que é essa, em português acho que é esse o nome, que o próprio Trotsky saudou o livro dele e tal, e de repente ele se revela como um nazista, como antissemita. Tivemos casos mais próximos, tanto aqui no Brasil, de
escritores que tiveram um flerte com a ditadura militar, o Borges, o insensado Borges na Argentina, que teve uma postura, no mínimo, ambígua em relação à ditadura militar na Argentina, essas coisas. Você consegue separar isso, o autor, a obra dele enquanto pensamento? Como é que é isso? Como é, é uma coisa complicada que daria para a gente discutir uma live inteira aqui, né? Mas pois é, rapaz. Como é que é isso na sua cabeça? Bom, vamos lá, né? Tentar desmembrar a questão, né? Porque tem muitos pormenores. Em primeiro lugar, eu, como filho de pessoas pobres, de origem humilde, que fizeram Mobral, supletivo, depois de velho e tal, né? Não poderia ser de direita, eu sou cara de esquerda. Isso não me perde, não quer dizer que eu diga amém para todas as pautas e para o modo como a esquerda age. Mas depois eu vou voltar nisso. Eu gosto dos provocadores, sabe? Eu gosto de caras que provoquem a direita e provoquem a esquerda também. Gosto desde o Diógenes Laércio, que provocava Platão. Eu gosto do Heidegger também, como apareceu aqui agora, Heidegger e o nazismo. Gosto do Heidegger, mas separando o nazismo, não das atitudes dele. O problema, gosto do Cellini, do Viagem ao Fim da Noite, gosto do Nelson Rodrigues, desses caras provocadores que estão aí para desafinar o coro dos contentes. Gosto do John Lennon, provocador de esquerda também, né? Mais à esquerda. Então, eu gosto de cara que desafina o coro dos contentes. Qual é o grande problema? Às vezes, esses caras se perdem na provocação e são tragados para um lado sombrio do ser humano, como foi o caso do Cellini, sabe? Que se tornou um ser humano praticamente odioso e uma literatura odiosa também. Porque os dois primeiros eu ainda li e gosto. O Viagem ao Fim da Noite e o Morte a Crédito. Depois ele foi se enveredando por um caminho cada vez mais torpe, e a literatura dele também se tornou uma merda. Ele se tornou uma merda como ser humano, foi tragado mesmo pelo abismo, como ser humano e como escritor. Então, daí eu já estou fora. Agora, contra a questão da polarização. Bom, vamos lá. Eu não acho que nós estamos vivendo uma polarização assim tão grande. Há as pessoas de extrema-direita, há as pessoas da esquerda, mas há um monte de gente aí, porque a gente parece que só enxerga o contrário. Há um monte de gente precisando ser convencida das pautas da esquerda, e a gente fica só brigando com os caras lá, os 30%, tirou de qualquer outra pessoa a sua subjetividade, rotulou todo mundo de nazifascista por ter votado nulo, né? Aponta o dedo para quem não votou no Haddad, etc. e tal, ou quem votou, e esquece que tem muita gente simples que vivia ali 24 horas por dia trabalhando 12 horas por dia, mas transporte, chegava em casa, assistia o Jornal Nacional, Lava Jato, no grupo da família, fake news. Em vez da gente procurar convencer essas pessoas, a gente fica polarizando com os caras fascistas lá, que não serão convencidos e que a gente bloqueia nas nossas timelines. Então fica aquela bolha ali da gente pregando para os nossos próprios amigos com essa ideia de que há uma polarização, e há mesmo. Mas vamos pôr aí 30% e 30%, e tem 40% de pessoas que estão assim, não se identificam tanto com as pautas da esquerda por não compreendê-las e a gente não explica. Eu nunca vi ninguém ser convencido sendo alvo de chacota, de xingamento, com o dedo apontado em riste, sabe? Acho que a gente devia tentar alternativas mais amorosas para conversar com as pessoas, mesmo com o cara da padaria. Eu sei que é trabalhoso, né? Com o copeiro da padaria, com o motorista do ônibus, com, sei lá, com o cara que está... E a gente não está fazendo isso. A gente está botando a atenção, sempre respondendo ao extremo de lá, né? Em vez de focar nossa energia, e quando você diz não a alguma coisa, de certa forma, você está dizendo aquilo também, através do não. E eu acho que a gente devia esse outro caminho, né? E, ao mesmo tempo, eles não estão... A gente não consegue, porque os caras enchem o saco pra caramba e a gente acaba bloqueando mesmo. Eu falo em mim mesmo também, né? Qualquer coisa que você faz... Eu quero manter minha sanidade mental, no sossego também, né? Os caras vão lá encher o saco, falar merda, e não há muita discussão com os fascistas mesmo, porque não adianta você ter... Não é aquela coisa da razão, né? E a consciência é uma coisa, a razão é outra, mas a razão pesa, analisa, dialoga, traz fatos, etc. E não há isso, então é um tempo perdido. Mas esses caras não são a maioria, assim como nós não somos a maioria. A gente precisava dar um jeito de focar nossas energias em convencer as pessoas que não acham que o Bolsonaro é mito, mas que também não
não está se identificando muito com as pautas da esquerda, porque, bom, vamos falar, por exemplo, do Haddad, né, que eu estou na educação, não fez tanto pela educação quanto poderia, quanto a gente esperava, né, embora tenha feito Sim. muito, etc. E foi a crítica lá do Mano Brown também, né, e acho que a gente precisava conversar mesmo, porque se não sair para a rua agora, que vai vir o Renda Brasil aí agora, né, esses R$600 aí da ajuda de custo, e eles agora já pegaram o caminho, né, vai vir um Renda Brasil para tentar formar uma base ali entre as pessoas mais pobres ainda, né, dessa turma aí do Guedes, do Bolsonaro. Quer dizer, se a gente não começar a conversar, a dialogar mesmo, e a deixar de responder os fascistas, que é inútil, gastar nossa energia, nossa força com isso, que esgota, acho que nós vamos ficar por um bom tempo aí num mato sem cachorro. Enfim. Mas eu sei que é difícil, né? Eu sei que é difícil quando a gente está ali na frente de batalha, a gente não revidar, a gente não responder, somos todos humanos, né? E eu também brigo, também fico bravo, também meto pau, também bloqueio, não sou diferente de ninguém, né? Mas sim. Eu acho que a gente precisa tentar novos caminhos aí. A gente tem um caminho longo aí para tentar. Mas vamos fazer uma coisa agora, vamos voltar aos Gerais. Leia mais um trecho dos Gerais aí, como, digamos assim, um tira-gosto para quando o livro sair, que assim que a pandemia der uma trégua aí, a gente vai estar com esse livro na rua, e a Lavra vai ter a honra de publicá-lo, né? Lê mais um trecho aí para nós, por favor. Bora para cima lá, então, né? O trecho de uma velhinha que mora lá, uma velhinha negra, transcendental, é quase como uma entidade mítica que vive lá no pé da montanha, e o casal que é protagonista do livro, é um romance romântico de certa forma, vai subir a montanha e encontra com ela, né? Chama-se Dona Dolina. Dona Dolina vivia numa tapera, peraí que apagou aqui, no pé da montanha. Em verdade vos digo que não era imortal, ainda que tivesse idade avançada. Tinha 247 anos. Embora aparentasse 239. Reza a lenda que ela chegou à cidade junto com a estrada de ferro, a Tola da Colina, ou a Preta da Colina. Lá pelos anos de 1800 e tanto, era escravo do coronel Dito Simões, um dos maiores proprietários de terras da região, da Estrada Real e Senhor Cruel, cristão do mal. Antes disso, é o que dizem sim, era princesa de uma tribo moçambicana. Certa noite, o coronel Dito Simões, encantado pela beleza da preta, tentou devorá-la à força, mas a moça, por ter sangue guerreiro, resistiu e conseguiu fugir do vale rumo à serra, onde, até hoje, já envelhecida, a cabeça branca vive sozinha, tendo por companhia um cachimbo e o fumo que faz lembrar distâncias. No entanto, nas noites em que a lua se faz grande, ela rejuvenesce. O povo diz, no entanto, nas noites em que a luz se faz grande, ela rejuvenesce, o povo diz, e bufa, e vira máquina, e torna a correr descendo a serra rumo ao mar, com a esperança de poder voltar ao lugar a que sempre pertenceu. É como se ela se torna Maria Fumaça, né? Em determinadas noites. Então, acho que vai ser um livro aí muito interessante. Antes da gente ir para o nosso encerramento, você quer falar mais alguma coisa sobre os Gerais aí? Fazer mais algum comentário sobre esse livro? João, eu só agradecer você, né? Agradecer as pessoas que prestigiaram aí, que ouviram. Não, sobre o seu livro, Gerais. Considerações sobre Gerais? Você ainda quer falar mais alguma coisa, não? No geral, é isso mesmo. Tá, legal. No geral, é isso mesmo. É esse livro aí. Então, para eu fazer mais uma pergunta, e como é que você vê esse tempo assim agora que a gente está vivendo de pandemia? Fui resgatar um pouco na literatura a questão que tinha da peste, essas coisas todas e tal. Você acha que isso vai resultar em algum trabalho interessante no futuro? Você tem pensado em alguma coisa em relação a isso para escrever? Nós estamos entre a pandemia e o pandemônio, né, que é como chamam o Bolsonaro. E daí, acha que dá uma... Que enrascada, né? O que você acha disso? Dá uma... Conseguimos eleger o pior brasileiro para se tornar o presidente, e os filhos são
na sequência, 01, 02, 03, 04, os piores, né? Na minha opinião. Mas, enfim, pandemia e o pandemônio. Eu acho que, assim, a gente se distanciou muito, né? O ser humano se distanciou muito de si mesmo. E a natureza vem lembrar a gente, né? Eu sou muito, assim, a favor dos povos indígenas, dos povos ditos primitivos, sabe? Que tem uma relação diferente com a Terra, né? Vê a Terra como organismo vivo. O ser humano, há muito tempo, tem uma relação de objetificação com a natureza, né? Tudo quer abrir, tudo quer fuçar, não tem o menor respeito por nada. E até essa ânsia de se tornar sobre-humano, eu já nem sei mais qual que é. A gente não sabe mais qual é a condição humana, né? As pessoas querem viver para sempre, não sei para quê também, querem, enfim, cada vez se tornando mais homem-máquina. E, por outro lado, não é nem isso que aconteceu que a ficção científica imaginava, né? Da máquina se tornar humana, mas o humano se tornando maquinal, sem qualquer contato com a sua interioridade, com a sua alma, com as questões que o fizeram viver, né? E agora mais ainda, porque na sociedade ocidental, o ser humano se constituiu, e isso eu aprendi com meu pai, o pai dele, através do trabalho, ser trabalhador, né? O Marx também já disse isso, né? Que o trabalho produz o homem, o sujeito e tal. E agora, por meio da tecnologia, do desemprego, disso e aquilo, como que faz com o trabalhador sem trabalho? Mais da metade das pessoas aí poderia estar trabalhando sem trabalho. Então, quer dizer, é uma grande crise humana e ninguém sabe fazer. Além de ter a questão de comer, de subsistência, de tudo isso, sem trabalho as pessoas não se sentem sujeito, né? Porque se realiza por meio do trabalho. Como diz o Gonzaguinha, sem o seu trabalho o homem não tem honra. Não aprender a fazer outra coisa, não se valoriza a arte, não se valoriza nada. Então, é um momento difícil. E eu acho que a natureza, embora, né, qualquer um que diga qualquer coisa nesse sentido, de uma peste, alguma coisa de que vem nos lembrar, ele vai ter o dedo apontado para ele, né? Mas se a gente pudesse aprender alguma coisa, vem dizer que a gente está no caminho muito errado, né? E que em breve a vida na Terra vai se tornar inviável, a vida, de certa forma, natural. E a não ser que o homem consiga produzir a própria condição de subsistência num outro planeta, como os ricaços muito ricos já acham que vão conseguir, quer dizer, que insanidade é essa que a gente está levando? Para onde que a gente está indo, né, cara? Quer dizer, por que um mora numa porra de um barraco e outro tem que morar numa mansão, ou ter 10 mansões ao redor do mundo, 60 mansões ao redor do mundo? Para que isso ele vai morar num... Não é muito mais fácil, né? Cada um tem uma casa digna, sabe? Acho as coisas assim, sei lá, eu olho para tudo perplexo, eu acho que tudo poderia ser tão simples e não sei por que a gente complica tanto e ao mesmo tempo eu acho também que a natureza está tentando ensinar, mas a gente não está aprendendo, as pessoas continuam roubando dinheiro de respirador, as pessoas continuam aproveitando da pandemia para passar a boiada e destruir a Amazônia, que é o solo, que é a casa, que é o que deixa a condição para a gente subsistir, né? Sem a Terra não há nada, sem o planeta. Quer dizer, e continua destruindo. Então, não sei, sabe, cara? Eu tenho momentos, tento virar minha cabeça para o lado bonito das coisas, né? Olhar a grandeza do ser humano, por exemplo, de médicos e enfermeiras, etc. e tal, que estão pondo a própria vida em risco para se doar pelos demais, né? E eu acho bonito, acho louvável, acho que é coisa que só o ser humano, no reino natural, não só o ser humano, mas primordialmente esse lugar é o lugar do ser humano, é o lugar da graça. Isso independente do Deus de barba branca ou não, né? Mas de ser capaz de dar a sua vida para salvar a vida de um desconhecido. Como a gente viu uma vez um cara que era morador, que subiu naquele prédio que desabou lá no centro para salvar a vida das pessoas e acabou morrendo ele. Como a gente viu, independente da questão política lá do Trade Center, mas enfim, os bombeiros entraram e morreram lá dentro, sabe? A gente vê o tempo todo. Tem esse lado bonito, mas tem o lado da canalice. E se a gente vê tudo isso, mais dos nossos próprios dramas, as coisas que a gente não consegue dar conta, né? De querer não prejudicar, de querer, se não puder ajudar o outro, pelo menos não atrapalhar e acabar prejudicando, acabar, por vezes, sendo tomado pela raiva, tendo aquela palavra mais dura para alguém. Então, eu fico meio pessimista certos dias, muito pessimista com a condição humana, e por outros dias, assim, eu consigo ter um otimismo nesses pequenos gestos, sabe? Um trabalho em escola, uma criança que ajuda a outra, que divide o lanche, nas minhas flores que desabrocham lá quando eu estou trabalhando no jardim. É uma alegria para mim, né? Mas a gente
tem que ir tocando e vamos tocando, né? Eu queria só anunciar que na próxima semana vamos estar aqui com a presença do poeta Gilberto Braz, que também vai ter tá com um livro pronto aí para ser lançado pela Lavra, né? E agradecer ao Daniel por ter batido esse papo tão interessante aí com a gente, falado um pouco do próximo livro dele, que nós vamos lançar aí, Os Gerais. Eu gostaria que você, então, Daniel, fizesse suas considerações finais e lesse um último texto. Você disse que queria terminar lendo um poema, né? Então, leia isso para a gente poder encerrar a nossa live e agradecendo aí pela sua gentileza aí com a gente. Então, e lembrando a todos que próxima quinta-feira, às 17h30, poeta Gilberto Braz. Gente, João, eu que agradeço, né? Agradeço a você, as pessoas que participaram, o pessoal lá da escola onde eu trabalho, a Paula Mazzali, a Eliane, que eu vi aqui falando, o pessoal da Casa Amarela. Agradeço meus amigos que participam, que deram aí, né, prestigiaram esse papo, fortaleceram a gente, né? E eu sou grato pela vida também, né? Grato por estar vivo hoje, por ter os filhos que eu tenho, meus bichos, por tudo isso, né? Embora tenha tido aí uma crise renal, e quase que eu não estava muito grato esses tempos aí atrás, passei umas semanas terríveis, né? Eu queria terminar em alto astral, mas acho que até por conta das pedras no rim não conseguia, aí escolhi um poema meio triste aqui no final, mas aí depois, durante o papo, eu fui melhorando até. Enfim, mas eu vou ler esse poema e encerrar. Chama-se, esse não é do livro, né, que será lançado aí pela Lavra. Agradecer e pedir ao pessoal que continue acompanhando aí as lives da Lavra, editora, do João Caetano, Gilberto Braz na próxima semana. Eu assisti algumas da Lígia, né, um bocado de gente aí, não lembro agora, mas vou terminar aqui com o poema. A canção do encalacrado. Por duas vezes cortaram o cordão que me ligava ao infinito. Na primeira, o obstetra arrancou-me a fórceps. Na segunda, o senhorio arrancou-me a forca. Por ambas as pontas, estou condenado a esta vida, a este mundo e ao convívio com essa gente escrota. Prefiro não ser, ao existir, faminto de ternura. Na maior do tempo, a permanência dói tal qual cólica renal. Esta noite sou um cão abandonado, com medo dos fogos de artifício. Deus me nega o consolo de um único osso. Então, esse aí é o poema que a gente encerra aí. Obrigado, João. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Obrigado a todo mundo aí que está acompanhando. Lembrando que o vídeo fica à disposição depois no Facebook da Lavra Editora. E próxima quinta-feira, às 17h30, Gilberto Braz. Até lá, então, e vamos em frente.